Olá, permita-me compartilhar uma reflexão que Deus me inspirou a escrever. Diz o seguinte: aquele que se diz ou se acha o forte, na realidade, às vezes é o que tende a desistir na primeira derrapagem das sinuosidades existenciais. Ao passo que o verdadeiro forte é aquele que tem coragem de revelar suas fragilidades, porém nunca desiste dos seus objetivos, sempre está disposto a dar mais uma chance para si mesmo e nunca perde o foco de suas perspectivas. Eu gostaria de usar alguns versículos da Bíblia para contextualizar ou ilustrar essa reflexão. E para isso eu pretendo usar dois personagens e fazer um paralelo. O primeiro é o apóstolo Pedro. Nos diz a palavra, no capítulo 26 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 26, versículo 35, a palavra nos diz que Jesus estava fazendo algumas declarações ali a respeito do que havia de suceder com ele, sobre a sua prisão, sua crucificação, sua morte. E a palavra diz que Pedro não concordou e disse que aquilo não iria acontecer. Mas Jesus disse para ele que ele o negaria ainda naquela noite, antes que o galo cantasse. E Pedro faz a seguinte declaração: ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais vou te negar. E às vezes nós condenamos o Pedro por essa declaração que ele fez. Mas a palavra não diz nesse versículo, Mateus 26 e o versículo 35, que quando Pedro fez essa declaração, todos os outros discípulos falaram o mesmo. Ou seja, todos disseram o mesmo. Mas nós observando ainda, quando Jesus ele estava ali no jardim do Getsemane com seus discípulos, e os soldados chegaram para o prender, e após ser beijado por Judas, para que eles o reconhecessem, o identificassem, a palavra diz que assim que os soldados lançaram mão de Jesus para prendê-lo, Pedro reagiu, sacou da sua espada e desferiu um golpe em um dos soldados, arrancando uma das suas orelhas, a orelha direita, que a Bíblia relata. Jesus repreendeu Pedro e pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. Eu imagino ali Pedro querendo mostrar para Jesus que aquilo que ele havia prometido há pouco tempo antes, ele estava disposto mesmo, mostrando a sua coragem, sua determinação, sua lealdade. Mas a palavra nos diz, no capítulo 22 do Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 22, do versículo 56 ao 60, Pedro é interrogado por 3 vezes, porque ele seguiu, quando Jesus foi preso, ele seguiu até onde Jesus foi preso. E a palavra diz que tinha ali uma fogueira acesa, onde o pessoal se aquentava, e Pedro ficou ali se aquentando. De repente ele foi interrogado por uma criada, perguntando: você não é um dos dele? E Pedro disse: não o conheço. Segunda vez, outro criado veio e perguntou: você é um dos dele? Ele negou pela segunda vez, dizendo: não sou. A terceira vez, outro veio e perguntou, fez a mesma pergunta, e ele disse, a Bíblia diz que ele esbravejou e disse: eu não sei do que você está falando. Mas a palavra diz, nesse mesmo capítulo 22 de Lucas, no versículo 61 a 62, a palavra diz que Jesus estava preso, mas quando Pedro fez essas 3 negações ali, negou ele por 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus estava com os olhos fitos
itos em Pedro. E naquela hora, aí a palavra diz que Pedro, naquela hora, ele lembrou do que Jesus havia dito antes. Hoje, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E a Bíblia diz no versículo capítulo 22 de Lucas, versículo 62, que ele saiu daquele local ali e chorou amargamente. Isso subentendemos que a conversão de Pedro se deu ali. Mas o segundo personagem que eu quero abordar aqui para ilustrar essa reflexão é o próprio Jesus. A palavra nos diz, no capítulo 26 do Evangelho de Jesus conforme Mateus, versículo 38, ele disse para os seus discípulos, naquela agonia, naquela situação que ele estava vivendo ali no jardim do Getsemane, ele disse-lhes, ou seja, Jesus disse para os discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai um pouco comigo. Ou seja, Jesus, homem, mas Jesus, Deus, declarando aquele momento a sua fragilidade. Ele teve medo. Vamos dizer assim, ele se sentiu fragilizado naquela hora. Aquela pressão que ele estava sentindo ali no psicológico. E ele declarou que a sua alma estava triste, profundamente triste até a morte, e pediu que eles ficassem ali e vigiassem com ele um pouco. No capítulo 26, esse mesmo evangelho, Mateus, o versículo 39, a Bíblia diz que ele prostrou-se sobre o seu rosto e orava dizendo, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Capítulo 12 do Evangelho de Jesus conforme João, no versículo 27, a palavra diz, o próprio Jesus dizendo, a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, livra-me dessa hora? E ele mesmo responde dizendo, para isso eu vim, para esta hora. Ou seja, foi para isso que eu vim. Mas ele declarou ali também que a alma estava perturbada. Então que nós entendemos que ele mesmo com todo o poder, sabendo que ele tinha vindo para aquela missão, designado para aquela missão, mas ele declarou naquele momento que a sua alma estava profundamente triste, perturbada. Mas o que nós entendemos aqui, como eu disse, que o verdadeiro forte é aquele que tem coragem de revelar ou declarar as suas fragilidades, porém nunca desiste dos seus objetivos. Sempre está disposto a dar mais uma chance para si mesmo e nunca perde o foco das suas perspectivas. Esse personagem ilustra muito bem essa reflexão nessa parte. Porque a palavra nos diz que o capítulo 19 do Evangelho de Jesus conforme João, a palavra diz no versículo 30 que ele ali na cruz, foi a penúltima frase que ele disse antes de expirar. Ele diz, está consumado. Consumado, no grego, quer dizer tetelestai, que é está pago, ou seja, foi pago a dívida. Foi concluído, foi concretizado, foi terminada a missão para a qual eu fui designado. Ele está declarando, foi pago, está pago a dívida. Aquela dívida que era minha, que era tua, ele pagou por nós. Ele morreu a minha morte e a tua. Ou seja, o mesmo que diz lá em Mateus 26, 35, que a alma estava profundamente triste até a morte. Marcos também, no Evangelho de Jesus conforme Marcos, capítulo 14, versículo 34, ele disse a mesma declaração.
a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas o que nos deixa aqui espantados, de certa forma, é que o que fez essa declaração, declarando sobre a sua fragilidade, o pavor que estava sentindo naquele momento da sua alma, é o mesmo que disse aqui em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Ou seja, ele foi até as últimas consequências. Louvado seja Deus. E a palavra nos diz sobre nós. Mateus capítulo 24, versículo 3 diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não é até a metade do caminho. Nenhum atleta é premiado ou coroado no meio de uma prova. Não importa a sua classificação na linha de chegada, mas o importante é cruzar a linha de chegada. E é isso que ele quer de mim e de você. Não importa como você vai chegar. Não importa se você vai ser o primeiro, segundo nessa corrida, nessa maratona espiritual. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele diz: eu sei as tuas obras. Sei que você, tendo pouca força, tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. O que conta para ele é isso. É isso que conta para ele. Louvado seja Deus. E por isso nós temos que perseverar até o fim. Independentemente das circunstâncias, das provas, das adversidades, dos revés, dos ventos, das tempestades que temos que passar. Se estivermos com Ele, se permanecermos fiéis, leais a Ele. Ele não nos prometeu que seria fácil. A palavra nos diz em Salmos capítulo 34, versículo 19, que muitas são as aflições. Não é do ímpio, não é do malfeitor, do bandido, do ladrão, não. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E é por isso que nós temos que perseverar nesse caminho, confiando, acreditando que Ele estando conosco, como diz a palavra em Romanos, que nós somos mais que vencedores. E ele diz que aquele que vencer, esse vai herdar, vai sentar no trono com ele. Louvado seja Deus. Permaneçamos firmes, independentemente das circunstâncias. Amém?